Beleza. Ok? Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Day Trader Cash. Hoje a gente vai estar falando sobre um dos temas mais importantes para quem quer começar na área, né? A gente ouve muito falar, eu quero começar no Day Trade, mas eu não sei por onde começar, eu não sei qual o caminho que eu tomo, eu não sei como eu começo. E justamente devido à falta de planejamento financeiro, né? A gente está acostumado a receber um salário e quando entra no Day Trade isso não existe mais. A gente tem rendimento ali no nosso mês, então muda o jogo completamente. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e como vocês podem se planejar para estar começando também. Eu acho que a parte mais difícil é o início, né, da carreira de trader. Então, se você não se planejou, vai faltar dinheiro e você vai acabar desistindo precocemente, e não é nem por falta de tentar e não ter a persistência que precisa, mas só porque faltou o dinheiro. Ou às vezes você pode ter um perfil que não aguenta a pressão de estar endividado, de estar precisando de dinheiro naquele momento. Você vai no trading arriscar demais, sair do seu planejamento também e vai piorar ainda mais, né, esse seu retorno como day trader. Então hoje a gente está aqui para falar basicamente sobre isso e como você pode se planejar para estar conseguindo aí ser um day trader consistente, mesmo sem um emprego full time, né? Então eu vou começar dando um exemplo aqui do que eu acredito que é a maioria dos casos, né, das pessoas que começam no day trade. Via de regra, o cara que começa no day trade, eu falo pelos gerenciados que a gente tem aqui nas salas do interior de São Paulo, geralmente é um cara que tem um emprego fixo, que não está satisfeito, que quer entrar em outra área, que conhece alguma coisa de mercado, mas ainda não conseguiu arriscar para ir para o mercado ou não teve as ferramentas necessárias, né? O cara, ele conhece mercado, só que ele não conhece o day trade full time ali. Ele sabe um pouco de investimento, mas não está ali, né? E é uma operação muito diferente do que uma operação de investimento de swing trade ou de buy and hold. Não dá nem para comparar um day trade com um buy and hold, por exemplo, né? Então, qual que é a ideia? Quando você entra numa mesa proprietária, que é nosso exemplo aqui, a ideia é você começar a performar a partir de uns 4 meses. Tem gente que um pouquinho menos, tem gente um pouquinho mais, mas de 4 a 6 meses você já vai estar conseguindo tirar o dinheiro para conseguir pagar suas contas básicas, né? Aluguel, cartão de crédito, contas fixas, tipo água, luz, de casa, né? Então, a ideia é você já ter guardado pelo menos uns 6 meses de custos que você teria com sua vida, para não ter a pressão das contas no final do mês, né? Então, tem 6, o ideal é de 6 a 1 ano, né? De vida paga, né? O ideal é 1 ano. Porque com 1 ano você fica tranquilo, assim, pense para você se adaptar em uma profissão nova, né? A gente sempre dá o exemplo do engenheiro, né? O cara faz engenharia, o cara começa a trabalhar na engenharia, ele tem aí às vezes 2 anos de estágio, né? Então o day trade é a mesma coisa, é uma profissão que não dá para você começar e do dia para noite você fazer dinheiro, isso não existe, né? Então tem que existir um planejamento. Mesmo que você projete ter ganhos maiores do que no seu emprego, no day trade, você só vai saber como você vai performar assim que você começar. Então, vamos colocar assim, via de regra, o cara ter de 6 meses a 1 ano de 6 meses a 1 ano de contas pagas, de reserva. O que não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Para começar assim, a grande maioria das pessoas, se a gente considerar que 70% dos brasileiros estão endividados, quem vai ter condição de 6 meses a 1 ano já limita um pouco, né? Você falou de estar endividado. A primeira coisa quita todas as dívidas para depois fazer essa reserva de 6 meses a 1 ano e só aí começar no day trade. Sim, é um planejamento que se você vê que é de longo prazo, né? Só de você se planejar para esse tempo de reserva, isso já vai criar outra cabeça, já vai te trazer uma dedicação além quando você for começar no day trade. Então, eu trabalhei X meses para fazer essa minha reserva, eu não posso torrar ela de uma vez, eu tenho que ir com calma, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar firme. E como eu falei para vocês, o estudo é uma parte considerável do nosso trabalho, né? Então, reservei o dinheiro, fiz minha reserva, me planejei financeiramente e tal, tô com ali tudo guardado, aí sim eu vou começar no day trade. E quando a gente começa no day trade tem uma adaptação interessante, né? Porque quando você começa, você não sabe o seu perfil exato.
Sim, nos primeiros meses ali, seus 2, 3 primeiros meses, você está no período de adaptação. Eu vou fazer um trade para alongar, eu aceito perder mais numa única operação, não, eu não aceito, eu tenho medo de clicar com um lote maior e fazer uma operação curta, então você vai se adaptando. E até você não conseguir se adaptar, você não vai ser consistente no mercado, né? Então, teria ali seus primeiros 2, 3 meses para saber qual que é o seu perfil de trader. Depois daí, já consegui identificar meu perfil, vou começar a forçar um pouco mais operações. Trabalhar o seu perfil, né? Às vezes você é um cara que arrisca demais, às vezes você é um cara que arrisca de menos, e aí você vai precisar de uma dose um pouco mais de risco ou de um pouco menos de risco. Sim. Isso vai variar, porque não adianta você começar a falar assim, o cara que está aqui na mesa há 1, 2 anos, ele está pegando X, Y, Z, eu vou tentar chegar nesse valor. Não, no começo é muito difícil, porque o valor que esse cara vai ver para trás, você não vai aguentar ver. É gradativo. No início você vai buscar ali R$50 por dia, depois de um tempinho R$100, R$200, é bem gradativo, é uma escadinha que você vai tendo que subir, até mesmo pelos valores que você vai estar vendo nos trades, você é acostumado com ver R$100 ou para frente ou para trás, e aí do nada você está vendo 1.000 para frente ou para trás, você vai entrar em choque, assim, você não vai conseguir performar bem. E aí se você não tiver a reserva, você vai ver 1.000 para trás, putz, meu aluguel é R$1.000, hoje eu já queimei o valor que eu tinha que pagar de aluguel. Aí acabou, cara, você não vai conseguir operar direito. Sim. Né? Então, ter essas contas já garantidas por uns 6 meses a 1 ano, você tira essa pressão do trade, né? De ter que fazer dinheiro obrigatoriamente. Sim. Né? E lembrando que essa reserva ela tem que estar em algum lugar que renda alguma coisa, mas em algum lugar que você tem uma liquidez diária, né? Não adianta você estar com ela travada em um tesouro que tem um prazo e uma taxa para retirar, sendo que você não consegue ali ao longo dos meses precisando, você não consegue retirar. Não adianta também, né? O ideal é ter ou 100% com liquidez diária ou próximo disso, ou ainda você vai fazendo um planejamento, né? Então, daqui 6 meses eu vou precisar da grana, eu vou resgatar ela daqui 6 meses. Você coloca num título para 6 meses, pode colocar num CDB para daqui 6 meses, ou CDB para daqui 1 ano, para você ter aquela lá no final, mas pelo menos 3 ou 4 meses tem que ser uma liquidez diária, né? Isso daí não dá para fugir daí. Outra coisa que eu acho muito importante, além do planejamento financeiro, que é onde a grande maioria se enrola, então a gente se enrola majoritariamente com contas fixas, que é aluguel, principalmente o cartão de crédito. Então, a partir do momento que você se planeja, que você consegue montar a sua reserva de emergência, eu acho que um outro fator tão importante quanto é o planejamento, vamos colocar assim, emocional à sua volta, a partir do momento que você vai começar no day trade. Vou te dar um exemplo. Você é um cara que é casado, você vai começar no day trade, sua esposa não apoia, já é um problema. Sim. Você chegou em casa e falou, eu perdi dinheiro hoje. Ela vai falar, tá vendo? Eu falei que pra você que não ia dar certo isso. Aí no dia que você pegar, ela vai falar, mas é que onde você perdeu. Então assim, tem que ter uma assessoria ali das pessoas que você confia para você mostrar para ela e falar, o negócio realmente é um negócio sério, é uma profissão séria, eu vou demorar tanto tempo para pegar ali o meu dinheiro e a partir de 6 meses a 1 ano eu acho que eu consigo estar pagando as contas de casa. Então esse é um fator assim extremamente necessário e que a gente vê muita gente se enrolando com isso, né? As pessoas que estão à sua volta, principalmente família, tem que te dar o suporte necessário para isso, porque imagina, você começou ali e vai perder dinheiro uma semana seguida e você chega em casa, ou sua esposa, ou você é mais novo ainda, mora com os pais, e aí chega em casa, seu pai, não, falei que não ia dar certo, sua mãe, falei que não ia dar certo, e fica ali te pressionando, vai cada vez ser pior, né? Então já tem que tentar passar um panorama para as pessoas que estão ali à sua volta, ou seus pais, ou esposa, marido, que vai ser um processo, né? Sim. Então quanto maior for o apoio nisso, mais fácil você vai conseguir passar essa fase que é difícil de realmente não ganhar dinheiro e aí começar a performar melhor, e aí você vai ver, vai estar conseguindo colocar dinheiro em casa, vai estar conseguindo pagar as contas, e esse início é difícil. Depois que você passou desses 6 meses de não estar ganhando dinheiro suficiente e aí começa a performar, cara, aí depois vai embora, né? Depois o negócio vai embora. A gente está aqui em Rio Preto hoje,
diferente do outro podcast, todo mundo aqui na sala já passou por esse período, né? A sala aqui já tem um pouquinho mais de um ano. Então, qualquer trader que a gente chamar aqui para conversar nos próximos podcasts, vão falar isso, né? Que os primeiros 6 meses são os mais difíceis. Depois que passou ali, já anda muito mais tranquilo. E assim, a gente, como você falou, às vezes você é um cara mais novo, você mora com seus pais. Principalmente para quem é um pouco mais velho, é difícil de aceitar uma profissão de um filho, de alguém próximo, assim como day trader, né? Parece ser um negócio, o cara tá cansado de ver no Fantástico, tá cansado de ver na TV, falando que day trade às vezes o cara se envolveu numa empresa que era um esquema de pirâmide, que era uma coisa errada. Então, pro cara ter noção, pro seu pai, pra sua mãe ter noção que o que você tá fazendo realmente tem um estudo, tem um tempo para ser feito, que é um negócio certo e honesto, que é lícito, né? Isso às vezes leva um tempo. Só que então você tem que ir preparando o terreno enquanto você faz sua reserva de emergência, preparando também esse terreno emocional. De nada adianta você chegar aqui com o dinheiro ok, com a cabeça cheia, com sua reserva garantida, mas sua cabeça não está pronta para performar, porque você vai receber estresse e o mercado ele vai testar o seu estresse. Tá? E então, vai testar muito. Né? Então, o seu estresse, você tá acostumado. Exato. O seu estresse pode ser às vezes um dia que você está para frente, que você realiza antes, um dia que você está para trás e você insiste muito ali naquela operação e acaba perdendo vários dias em um só. Sim. E assim, só para vocês entenderem, a mesa aqui a gente tenta travar esses problemas, né? Principalmente o problema de loss, que é onde a galera costuma se enrolar, né? A gente tenta... o famoso dia de fúria. A gente tenta minimizar ao máximo as perdas. A gente não deixa, passou meu stop, eu vou fazer um médio, eu vou perder mais e mais e mais e mais. Não, a gente corta quanto antes possível para não ser um dia de fúria e devolver uma semana, 2 semanas, então, um mês. Vamos dar um exemplo prático aqui, Celso. O cara que está começando hoje na conta real, ele vai ter um período aí que ele vai estar entendendo a dinâmica no simulador. Quando ele começar na real, o que vai acontecer com ele quando ele perder, por exemplo, R$100? A primeira semana do cara, nem R$100 ele vai chegar a perder. A gente vai começar no dia com R$50 de perda diária, porque, beleza, ele vai entrar com uma margem, mas só que R$50 representa um percentual bem pequeno dessa margem, né? Então ele pode perder vários dias de R$50. Não vai ser o caso, né? Mas ele perde R$50 e para de operar naquele dia. Mesmo que ele quiser continuar operando, ele não pode. A mesa travou. A mesa já então travou. A gente tem um esquema aqui que, eu comecei agora, eu perdi R$50, a mesa vai encerrar minhas operações, tá? Isso é automático, é uma trava de segurança que a gente tem aqui. A mesa encerra as minhas operações e eu paro de operar naquele dia. Só posso operar no dia seguinte, tá? E assim, eu acho que a pior sensação que alguém tem quando tá trabalhando com isso é ser estopado pela mesa, né? Sim. Porque é um negócio que você fala, cara, eu cheguei no limite de onde eu podia perder. E assim, não fui eu que tomei a decisão, eu tenho que sair da operação. Me tiraram porque eu não tive emocional para sair. Exato. Então, começa com perdas pequenininhas. Perdi esse dia. O gerente da mesa vai lá, vai estudar com você a operação, né? Por que você tomou esse loss? Por causa disso. Beleza, no próximo dia vai estar liberado e aí a gente já faz um trabalho para melhorar essas perdas constantes, né? Então, gestão de risco. O cara perdeu um dia, o que você pode fazer para melhorar isso? Tá. Perde no próximo dia, você repetiu o erro lá ou foi um novo erro? Repetiu o erro, né? Então vamos focar naquilo ali, o que você vai fazer para melhorar aquele erro. A gente vai trabalhando, vamos fazer um estudo, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer durante o dia para, às vezes o cara não precisa nem operar para solucionar aquele erro, às vezes ele puxa um replay do dia anterior que ele estopou, ele consegue entender melhor aquela operação. E assim, o tempo de tela também vai ditar muito, né? Sobre como o cara consegue performar. Pensa assim, em qualquer profissão que você for exercer, você concorda comigo que a experiência costuma ser sempre o grande professor? Às vezes você está num trabalho, você trabalha com engenharia e você errou em determinado projeto um cálculo ali. E aquilo vai ficar marcado na sua mente e sempre você vai conferir aquele cálculo porque uma vez você errou. No day trade é a mesma coisa. O maior professor de operações costuma ser uma operação que você erra e perde dinheiro. E aquilo fica muito gravado na sua cabeça. Então o tempo de tela vai te ajudar. Então, resumindo, ter uma reserva financeira, ter uma reserva emocional, principalmente quem está à sua volta, que é importante para você. Terceiro, ter essa noção
mais geral, né? Ter essa persistência de estar ali no mercado por muito tempo. Vão ter dias que não vão ter operações. Pô, você vai ter que ficar ali procurando operação, mas você não vai sair da tela. Sim. Você vai ficar ali... Porque você sabe que é a experiência que vai contar no fim das contas, né? O investimento que você está fazendo. Então, ao invés de você estar no celular, ao invés de você estar jogando, você vai estar na tela olhando o que está acontecendo no mercado. Você vai investir 6 meses de vida ali, full time, na tela. Porque você já, na verdade, sim, você já investiu um tempo de reserva de emergência, né? Sim, não estudando. Isso, antes de começar a coletar. Você já está tentando juntar dinheiro, você já está tentando se programar para conseguir começar ali. Então, não é só esses 6 meses, é o tempo que você planejou, o tempo que você... Tem um pré e pós início na mesa, ou início como um trader de pessoa física mesmo. Sim, então isso é extremamente importante para quem está começando e assim... a gente vê que se não ajustar essas 3 arestas, o cara não performa, tá? Isso por experiência própria nossa. Então os pontos iniciais blindar todo o psicológico, tanto seu quanto das pessoas à sua volta. Sim. Segundo, fazer essa reserva, né, de 6 meses a 1 ano de todos os custos de vidas pago, e depois saber que você tem 6 meses pela frente de persistência no mercado, ganhando ou não ganhando dinheiro. Sim, né? Exatamente. Isso assim é necessário porque muito da visão que a gente tem de day trade no dia a dia, ou a gente ou a nossa família, vai cair por terra conforme a gente for começar. Não é um curtíssimo prazo. O cara vai olhar, ele vai ver assim, o pai do cara vai começar a entender, ele vai falar, caramba, mas ele tá fazendo planilha para fazer day trade, ele tá estudando o mercado para fazer day trade, caramba, ele tá todo dia ali na tela e assim, ele não tem um dia de fúria, ele não tem assim, tem alguns dias que ele estoura, que ele pega bastante dinheiro, mas assim, você não vê essa variação tão constante, né? Não vai ter os dias que ele vai perder muito. Exato. Vai ter os dias que pode ganhar muito, mas os dias que perde são um mês não existem. Exatamente. Então, assim, ajustando essas 3 arestas, a gente tem certeza que a grande maioria das pessoas vai performar, mas tudo vai depender do seu desempenho, da sua dedicação e, obviamente, de outras coisas que são inerentes à sua personalidade, mas que você pode melhorar. Sim. Eu acredito que qualquer um pode fazer day trade, pode executar isso bem feito, desde que se respeite o planejamento e não deixe o emocional passar na frente da lógica. Sim, e dentro da mesa a gente ajuda muito isso também, né? Sim, pensa, você sempre tem um cara ali, é o que eu sempre falo da mesa proprietária, uma das grandes vantagens, você sempre tem um cara ali que está na sua frente. Então, eu comecei hoje, tem um cara que está ali há 3, 4, 5, 6, 7 anos na minha frente. Então, o que esse cara pode me passar que ele já viveu de tempo de tela que eu não vivi ainda? Tá? Começa um período louco aí no mercado, o que ele passou anteriormente que eu não passei? Senta do lado do cara nos primeiros dias ali. Exato. E vê o que o cara tá fazendo. Exato. E além das pessoas mais velhas, tem sempre um mentor ali do seu lado analisando suas operações diariamente. Sim. Então sim, isso é fixo para cada mês. Ajuda muito também. Beleza, eu acho que é isso, né? Acho que a gente cobriu todos os tópicos aí. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido aí e a gente se vê semana que vem. Valeu. Valeu, tchau, tchau.